Olá! Nesta aula falaremos sobre os 3 pilares práticos do método Montessori. Na primeira aula desta sequência de vídeos, abordamos os 3 pilares teóricos que embasam todo o desenvolvimento da aplicação montessoriana para as crianças. Hoje nós vamos conversar especialmente sobre 3 tópicos principais: o adulto preparado, o ambiente preparado e a criança equilibrada. Esses são os pilares necessários para a boa aplicação do sistema montessoriano de educação. Inicialmente, vamos conversar sobre o adulto preparado. Adulto preparado é aquele que conhece como a criança se desenvolve, conhece muito bem o ambiente no qual ela se desenvolverá e conhece muito bem a si mesmo. Conhecer-se é a principal dificuldade de ser um adulto preparado. Montessori dizia que aquele que desejasse se tornar um professor montessoriano precisaria expelir de si a ira e o orgulho, revestir-se de humildade. E disse mais de uma vez que o amor era a mais potente de todas as coisas. Assim, nós devemos ter sempre em mente que a preparação do adulto é científica, mas é também espiritual, no sentido de ser também interna, ser também psicológica. O adulto precisa não só saber como a criança se desenvolve, mas especialmente admirar as possibilidades de desenvolvimento da criança, por meio das quais a criança constrói a humanidade futura. Nas palavras da Maria Montessori, a criança é a construtora do homem e por isso merece todo o nosso respeito e toda a nossa reverência. Não se trata somente, no entanto, de um conhecimento interno, de um autoconhecimento psicológico. Trata-se também de um conhecimento científico. É necessário conhecer as fases do desenvolvimento da criança. É necessário observar atentamente este desenvolvimento. Para pais, assim como para professores, algumas práticas são muito aconselháveis. A primeira delas é manter um diário. E quando se diz diário, é importante ir à raiz da palavra. Este diário precisa ser diário, precisa funcionar dia a dia, senão perde a validade. É necessário que todos os dias nós observemos a criança, que nós sempre vejamos quais são as atividades que atraem o seu interesse e quais são aquelas que ela não se interessa mais por fazer. Isso nos dá pistas para compreender em que estágio do desenvolvimento essa criança se encontra. A outra prática extremamente aconselhável para professores e pais é uma reflexão sobre si mesmo. Se a primeira observação é sobre o outro, se a primeira observação é feita sentando-se em uma cadeira com um bloco de anotações, olhando atentamente para a criança e tomando notas de tudo aquilo que ela faz, a segunda forma de observação é sentar-se, olhar para si mesmo e exatamente da mesma maneira tomar notas de tudo o que você faz. Assim é possível analisar o seu próprio desenvolvimento, conhecer a sua própria trajetória na direção de um aperfeiçoamento. Se a criança o tempo todo busca aperfeiçoar-se para construir a humanidade, nós devemos o tempo todo buscar nos aperfeiçoar para sermos capazes de auxiliar nessa construção. Montessori dizia que o trabalho do educador montessoriano era o trabalho de ajudar a vida. Não se tratava somente de um sistema educacional no qual as crianças aprenderiam matemática, português, ciências, história, geografia, todas as disciplinas escolares. Isso também. As crianças do sistema montessoriano aprendem isso. Mas se trata principalmente de uma ajuda à vida. A primeira forma, então, de se ajudar à vida é preparando-se como adulto. A segunda forma é preparar o ambiente. Exatamente como um cientista. É interessante fazer essa comparação. O cientista precisa conhecer muito bem aquilo que ele pesquisa, conhecer muito bem aquilo que ele busca. Mas isso só não é suficiente.
é necessário que ele tenha também um ambiente preparado para a experimentação científica, um ambiente preparado para a evolução da humanidade. É isso que é uma sala montessoriana e é isso que é uma casa montessoriana também. O ambiente preparado tem poucas características fundamentais, mas elas são fundamentais. A primeira é ser enxuto. O ambiente tem somente aquilo que é necessário. Quando nós vamos a uma sala Montessori, vemos centenas de materiais dispostos nas estantes e temos a impressão de que é um mundo inteiro que está ali. Mas não. Ali estão somente os materiais que são usados pelas crianças ou que estão sendo usados pelas crianças no momento presente. Existem muitos outros materiais que estão guardados no armário. Porque naquele momento do ano, para aquelas crianças que estão ali, aqueles materiais não interessam. Então ficam nas estantes somente os materiais que vão ser utilizados dia a dia. Lembrem que a principal função do professor montessoriano é tirar do caminho da criança obstáculos intransponíveis e colocar no caminho dela pequenos desafios, pequenos obstáculos que ela possa superar. Então a gente primeiro tira o que não é necessário. Segundo, aquilo que é necessário precisa ficar na altura da criança, precisa ser acessível à criança. Se o primeiro passo é deixar dispostos no ambiente todos os materiais ou todas as coisas que a criança possa vir a utilizar, o segundo passo é permitir que ela os utilize. É colocar tudo em estantes bem baixinhas, gavetas bem baixinhas, às vezes no chão, para que a criança possa alcançar tudo com relativa facilidade. Às vezes não dá. Às vezes os armários são mesmo altos, às vezes não dá para adaptar, por exemplo, um banheiro. Custa caro adaptar um banheiro. Então, aí a opção é um banquinho. A gente diz no Lar Montessori que se pudéssemos dar um presente para todas as crianças do mundo, daríamos um banquinho. O motivo é que o banquinho é a porta dela para o mundo do adulto. É a entrada da criança para um mundo que ela não alcança. Esse banquinho, no entanto, não se esqueçam, precisa ser extremamente sólido e precisa ter uma base de apoio para os pés da criança que seja maior do que aquela mínima necessária. Assim ela não corre o risco de cair e aquele banco fica bem firme no chão. Mas é necessário que, de alguma forma, a criança possa alcançar tudo. Então, primeiro, tiramos o que não é necessário, deixamos somente aquilo que é estritamente necessário. Segundo, permitimos que a criança alcance aquilo que é estritamente necessário. E terceiro, nós organizamos. Nós já dissemos algumas vezes que a criança é apaixonada pela ordem. A ordem encanta a criança e é absolutamente necessária para ela. Para a criança, o mundo é uma grande confusão, é um grande caos inicialmente. O nosso papel é tornar este caos cósmico. É fazer com que toda essa bagunça se torne um todo organizado e compreensível para a criança. Para fazer isso, o primeiro passo é tornar o ambiente no qual ela vive, no qual ela convive com os pais ou com os colegas de escola, um ambiente no qual ela possa se virar sozinha e que ela possa compreender com pouca ajuda. Então esses são os 3 pilares da preparação do ambiente montessoriano. Primeiro, deixar somente aquilo que é necessário. Segundo, que a criança possa alcançar aquilo que é necessário. E terceiro, que tudo aquilo que é necessário esteja organizado nesse ambiente. O terceiro pilar da prática montessoriana é a própria criança. Nós não temos muito o que fazer com essa criança. Ela nasce mais ou menos pronta. Para Maria Montessori, a criança nasce com um embrião espiritual, que é o que ela chama, e que hoje na neurociência sabe-se que existe mesmo no cérebro. É um guia para que a criança possa escolher aquilo a que ela deve prestar atenção, aquilo que ela deve de fato absorver. Existem substâncias liberadas no cérebro nos primeiros 4 a 6 anos de vida que mostram para a criança o que é necessário que ela aprenda, o que é muito importante para a sua sobrevivência. Entre essas várias coisas necessárias à sua sobrevivência, a principal é a linguagem. É muito interessante que todas as crianças
mais ou menos na mesma faixa etária, desenvolvem linguagem. Independente do lugar do mundo onde tenham nascido, independente das estruturas sintáticas da língua que elas tenham que aprender, independente do número infinito de vocábulos, independente das variações tônicas da língua, independente de qualquer coisa, independente inclusive de haver som nessa língua. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, é aprendida pelas crianças na mesma faixa etária e a mesma área do cérebro é ativada, porque, sendo a Libras uma língua como todas as outras, a criança a aprende na mesma faixa etária que aprenderia qualquer outra. Existe uma região do cérebro própria para o aprendizado da língua, uma substância que é liberada que mostra para a criança que aquilo é uma língua e não um latido, não um miado, não um pio. E assim ela desenvolve o aprendizado dessa língua. Isso, para Maria Montessori, faz parte desse guia interno, esse desabrochar de um embrião espiritual. Além disso, há vários outros períodos críticos, períodos sensíveis no desenvolvimento da criança e várias características que ela desenvolve. É necessário que nós estejamos atentos a essas características, a esses potenciais da criança, para que nós sejamos capazes de auxiliá-la nesse desenvolvimento. Conhecer a criança é fundamental. Por fim, eu gostaria de lembrar a todos nós, e me incluo nisso porque preciso ser lembrado de tempos em tempos, que amar a criança não é suficiente. É preciso também amar e conhecer o universo. Essa frase é de Maria Montessori e nos mostra como o preparo do ambiente e o preparo do adulto para influenciar sobre a criança e criar este triângulo perfeito, este triângulo montessoriano perfeito, depende de um conhecimento do adulto sobre o universo. Depende de uma curiosidade incessante do adulto sobre tudo. E neste tudo, principalmente, a própria criança. Até mais, obrigado.